Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando para todo o Brasil o programa Eclésia. O programa Eclésia é um programa de catequese, de história da igreja, de doutrina católica. Eu sou o diácono Eric Módulo, estou aqui ao lado do Padre Guido Montinelli para fazer esse programa com muita alegria. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, diácono Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Boa noite especial para a dona Lourdes Euduquinha, do Córrego Fundo, e também lá na Bahia, o João Marcos Fernandes Neves, da cidade de Igaporé, que está assistindo o programa e não perde nenhum. Meus amigos, estamos aqui à vossa disposição, sempre com temas brilhantes que dão grande ênfase à nossa fé, à nossa doutrina, ao conhecimento, acreditando plenamente naquele antigo e sempre válido provérbio que diz que o amor aumenta através do conhecimento. E hoje à noite, né, diácono Eric, temos muita coisa para comunicar aos nossos amigos. É isso aí, Padre Guido. O programa está recheado. O programa de hoje está muito legal, está recheado. Você já avisa aí para os seus amigos, através das redes sociais. Você curta a página do programa Eclésia para acompanhar também tudo que a gente faz aqui no programa, também através do Facebook. Porque hoje a gente vai falar sobre um santo que está chegando o dia dele. No próximo dia 31 de julho, a gente lembra Santo Inácio de Loyola, que é o fundador dos jesuítas, da Companhia de Jesus, né? A ordem religiosa, por exemplo, que o Papa Francisco faz parte, que o Padre Eduardo, fundador aqui da nossa obra, faz parte. Vou falar um pouquinho sobre o Santo Inácio de Loyola. E não tem como falar sobre o fundador sem dizer a sua obra, né? Falaremos um pouquinho também de maneira geral sobre os jesuítas, porque a história é linda, é muito empolgante. Cabe até uma outra oportunidade a gente voltar nessa história, nos pormenores, para falar dos jesuítas. Mas hoje falaremos, então, de Santo Inácio de Loyola, esse grande santo espanhol. Padre Guido, mas como o assunto está muito interessante e o programa está recheado, vamos já para começar a falar do nosso personagem aqui, Santo Inácio de Loyola, Padre Guido. Sim. Quando que ele viveu e qual era o contexto do período que ele estava vivendo, Padre Guido? Olha, estamos na Espanha, no século XVI, um século especial que é conhecido no mundo como o século do Renascimento, porque houve um despertar da mente humana em tantos campos do conhecimento, na história, na ciência, na geografia, nas descobertas, viagens, descoberta de novos países, certo. Invenção da bússola, da pólvora, que modificou completamente, revolucionou até o sistema de fazer as guerras, né? A descoberta do papel, dos caracteres para imprimir, e, portanto, o conhecimento de tantos livros que chegaram até o alcance de tantas famílias. Como também do ponto de vista religioso, notamos neste século o nascimento de várias religiões, digamos assim, que manifestam um ideal ou uma interpretação da palavra de Deus não em sintonia com a religião católica. O senhor está falando da Reforma Protestante? Exato, aquele fenômeno conhecido como Reforma Protestante é a resposta que a Igreja deu com a Contra-Reforma através do famoso Concílio de Trento. Aliás, eu sempre lembro aqui, os nossos amigos telespectadores, já dedicamos 2 programas sobre esse assunto aqui. Um sobre a Reforma, outro sobre a Contra-Reforma, está lá no nosso site. Para quem quiser assistir, está disponível lá no nosso site, rs21.com.br. Padre Guido, em 1517, então, sim, foi o período, o início da Reforma Protestante, foi quando Martinho Lutero colocou na porta de uma igreja, né? Igreja, sim, lá na Alemanha. Wittenberg, sim. Isso. As suas teses, né? Já conversamos bastante sobre esse assunto aqui no programa Eclésia. Mas por volta desse período, em 1517, segundo consta na biografia do nosso personagem de hoje, Santo Inácio de Loyola, estava acontecendo algo na vida dele, né? 500 anos atrás, então. Conta um pouco para a gente entender quem era esse personagem, Santo Inácio de Loyola, quem era esse Inácio, como era a vida dele antes e como ficou depois da sua conversão. Perfeito. Ele nasceu na cidade de Aspetizia, na Espanha, no ano 1491. Certo. Era o último de 13 irmãos. Puxa, olha, né? Teve uma infância nobre e teve também uma aspiração para uma brilhante carreira militar. Certo. Esta carreira, na verdade, foi frustrada quando ele, participando de uma guerra contra a cidade vizinha de Pamplona, acabou sendo ferido, uma perna,
e teve que ficar vários meses hospitalizado. Certo. Foi exatamente neste período forçado que ele entrou numa profunda crise quanto aos valores da sua mesma vida. Não desprezando, digamos assim, a carreira militar, ele, porém, notou, diante de um gesto que as freiras daquele hospital fizeram, isto é, emprestaram vários livros para enganar o tempo, né? Certo. Quando ele lia livros, ele mesmo que faz esta afirmação, livros de aventuras militares, vibrava, mas só que depois de alguns instantes ele caía numa crise, não digo de desgosto, mas o entusiasmo acabava. Faltava algo. Exato. Ao passo que quando lia livros religiosos, permanecia nele um desejo de, digamos, de continuar com aquele entusiasmo, de um fervor. Ele foi um período de grande crise dos seus ideais que terminou com uma decisão, como nós vamos ver, que foi completamente interpretado como algo de revolucionário. Aliás, teve alguém que chegou até a pensar que não estivesse certo de cabeça. Só para dar uma ideia aos nossos amigos telespectadores, pegamos o que tinha acontecido 300 anos antes na vida de São Francisco, é mais uma coisa bem parecida. Certo. Né? Ele colocou valores novos na sua vida, não mais digamos assim, a glória de um triunfo, de uma guerra, mas adquirir valores religiosos que pudessem permanecer dentro da igreja. Sobretudo porque ele estava notando, como o diácono acabou muito bem de colocar, estava notando que estava se apresentando na opinião do povo ideias religiosas que não batiam com o credo que ele estava conhecendo e aprofundando. Certo. E ele tomou a decisão de manifestar fidelidade total a Deus e também ao seu representante aqui na Terra. Bom, Santo Inácio de Loyola, ele, bom, é um grande santo, né? Tem tanta coisa bonita para falar sobre a vida dele, mas podemos dizer, Padre Guido, que ele se sentiu impulsionado com... Aliás, o diretor, se quiser colocar outras imagens de Santo Inácio aí para a gente lembrar um pouquinho, de maneira artística, né? Representando a figura dele. Podemos dizer assim, Padre Guido, que ele foi impulsionado pelo testemunho dos santos que ele viu naquele livro, daquelas histórias de superação e santidade, lendo os grandes santos da igreja, ele falou, opa, é isso que eu quero para a minha vida? Diácono Eric, nós padres temos a obrigação moral, todos os dias, de ler aquelas orações contidas no breviário. Certo. E no dia 31 de julho, é o dia de Santo Inácio, a segunda leitura é uma carta de autoria dele, onde ele mesmo afirma exatamente o que o senhor está dizendo agora. Certo. Ele recebeu um influxo destes santos e começou a modificar com a sua mente o estilo da sua vida para poder, digamos, testemunhar até o fim o que significa ser um autêntico cristão. Puxa vida, né, Padre Guido? E às vezes a gente, no correr do nosso dia a dia, a gente consome tanta coisa, né? Mesmo na TV, coisas que não necessariamente são boas. Com a internet, então, nem se fala. Qual foi a última vez que você leu a vida de um santo, né? A biografia de um grande santo, um documento da igreja, para a gente fazer o que o Padre Guido sempre disse até no começo do programa, conhecer um pouco mais para amar um pouco mais. É Sim. bonito ver essa história com Santo Inácio de Loyola. Então, mais ou menos em 1517, começou essa história de conversão com Santo Inácio de Loyola, e aí depois ele saiu dali, ele resolveu fazer o quê, Padre Guido? Fazer uma experiência exatamente num ambiente onde se cultiva, digamos assim, a alegria de um gesto de total doação para Deus. Entrou no mosteiro de Manresa e fez uma experiência... O mosteiro de Manresa ficava na Espanha? Na Espanha, certo. sim. Uma experiência não como religioso, mas para ver como é que era, né? E foi aí, minha gente, que, como ele mesmo afirmou, uma expressão muito famosa, enfrentou uma noite escura da alma. Isto é, ele começou a questionar-se seriamente a respeito dos seus ideais de vida pessoal e, sobretudo, diante de uma vida jovem que estava enfrentando, ele chegou a tomar uma decisão definitiva
diante da qual nunca mais ele voltou para trás. Essa expressão noite escura é de São João da Cruz. De São João da Cruz, exato. É para dizer algo assim, é uma crise profunda, que acaba tendo um objetivo, vamos dizer assim? E o objetivo dele era exatamente de conhecer mais profundamente o que significaria pertencer a Jesus. Por isso, logo após este período, ele tomou a iniciativa de visitar como peregrino a Terra Santa. E quando voltou da Terra Santa, ele fundou a Companhia de Jesus. Foram uma sequência de passos, cada vez mais forte, digamos assim, né? E decisivo na vida dele. E a finalidade, meus amigos, da instituição desta Companhia de Jesus era baseada numa grandíssima preocupação. Ele estava notando, Inácio, que vários países da Europa estavam se afastando do credo através do nascimento dessas religiões. Como também, fora da Europa, estavam se aproximando cada vez mais e invadindo vários países e ilhas, os turcos otomanos. Aliás, Padre Guido, o senhor bem lembrou disso, foi assunto do programa da semana passada. Exato. Semana passada falamos sobre a Batalha de Lepanto. A Batalha de Lepanto, exato. Da preocupação, né, que a igreja tinha com isso. Exato, a preocupação que o islamismo penetrasse nos países por tradição católica. Ele não ficou indiferente. Meus amigos, ele só transmitiu, digamos assim, de uma maneira ideológica, a sua formação e a sua disciplina militar, também na instituição religiosa que quis fundar. Inclusive até o nome jurídico que ele deu, Companhia de Jesus, um termo tipicamente militar. Quer dizer, a fundação dos jesuítas aconteceu em 1534, não é isso, Padre Guido? E alguns anos depois, principalmente, se não me falha a memória, em 1540, foi que o Papa aprovou, então, os estatutos dessa nova ordem. Pouquinho antes disso foi quando ele recebeu a ordenação sacerdotal, 1537? Sim, no começo foi exatamente na cidade italiana de Veneza, que foi consagrado sacerdote. No começo, nenhum dos membros da Companhia de Jesus eram sacerdotes. Certo. Eram simples religiosos com 4 votos. Além dos 3 tradicionais da vida religiosa, pobreza, castidade e obediência, o 4º voto de total obediência e fidelidade ao Papa. A tal ponto, diácono Eric, que ele estabeleceu, ele era espanhol, mas estabeleceu a sede oficial da Companhia de Jesus em Roma, para estar bem perto do Santo Padre, o Papa. A história, como eu disse, é belíssima de Santo Inácio. A gente vai lembrar aqui a gente vai fazer um voo panorâmico sobre a história dele, porque tem tantos detalhes. Inclusive em Roma, né, ele foi contemporâneo de São Felipe Neri. Sim. O próprio Felipe Neri queria ser jesuíta. Queria. Mas não deu certo, né, Padre Guido? Não deu. Depois, olha, Deus coloca tantos carismas, um mais belo do que o outro, né? Agora, podemos dizer, olha só um pormenor interessante, que quando foi aprovado, em 1540, a ordem, o Papa, naquela época, colocou uma cláusula, que esta nova ordem não deveria ter mais de 60 membros religiosos. No começo, alcançaram aquele número, mas já adianto, diácono Eri, que na hora da morte de Inácio de Loyola, os jesuítas eram 1.000. Olha só, já tinha 1.000 na morte do fundador. Já presentes em 110 casas em 25 países do mundo. Bom, a gente vai falar muita coisa no programa de hoje ainda sobre Santo Inácio, sobre a história dos jesuítas. Aliás, a gente tem, já daqui a pouquinho, assim que o diretor dizer que está ok aqui, eu chamo. A gente tem algumas informações direto, a gente vai mostrar, inclusive, algumas imagens do museu lá do pátio do colégio, né, que fica na cidade de São Paulo. Aliás, onde a cidade de São Paulo começou foi essa casa jesuíta, o pátio do colégio. A gente vai mostrar um pouquinho já no programa de hoje, ainda porque muita coisa legal a gente tem para mostrar. Mas faz o seguinte, para mim, diretor, coloca para a gente aí a imagem do segundo companheiro de Santo Inácio. Daqui a pouco a gente vai falar do terceiro. Estou falando agora de Pedro Fabro, que é santo. São Pedro Fabro. Foi o primeiro companheiro, vamos dizer assim, é o segundo, tá aí, São Pedro Fabro.
é o segundo da ordem dos jesuítas, né? Ele foi beatificado pelo Papa Pio IX, Beato Pio IX, e o Papa Francisco canonizou recentemente no ano de 2013, São Pedro Fabro. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente fala sobre o terceiro companheiro da ordem, que é um gigante, um grande santo da igreja, e a gente entra nos pormenores aqui dessa história. O senhor não sai daí, viu, Padre Guido? Padre Guido, falei agora há pouco, Santo Inácio de Loyola, o fundador da ordem dos jesuítas lá no ano de 1534. Certo. O primeiro companheiro dele, São Pedro Fabro, né? E o terceiro, vamos dizer assim? Certo. Bom, primeiro vamos ainda colocar um pormenor interessante. Pedro Fabro foi canonizado com um decreto do Santo Padre, o Papa, que deixou de lado aquele processo típico para chegar à canonização. Dispensou até do milagre, tá? E o terceiro... Só para completar, isso aí é interessante, Padre Guido. A gente até volta nesse assunto em outra oportunidade. Existe na igreja a possibilidade da canonização equipolente. Equipolente, um termo jurídico, que é justamente o que o Padre Guido estava explicando. O Papa pega, por exemplo, um beato, um beato da igreja, que já é beato há muito tempo, por exemplo, esse é um dos pré-requisitos para uma canonização equipolente, e o beato, no período que ele é beato, que ele ainda não foi canonizado, o culto a esse beato se resume à comunidade religiosa que ele pertence, ou o país, a cidade onde ele viveu. Só que ele pega esse beato e aumenta o culto para toda a igreja. Ou seja, ele dispensa, como o Padre Guido disse, dessa segunda etapa. O senhor, inclusive, já trabalhou em processo de canonização. Sim. E é perfeito isso. O Papa pode fazer isso, né, Padre Guido? Pode, exato. E um pormenor interessante, que é bom que os nossos amigos saibam, quando se trata de fazer um processo de um mártir, isto é, de uma pessoa que deu a sua vida de uma maneira até violenta por causa da sua fé, o processo do mártir é mais rápido, porque geralmente o Papa dispensa exatamente do milagre, certo? Caso prático aqui no Brasil, a Albertina Beckenroth, né, beata, e foi beatificada sem o processo do milagre. Bento XVI que fez isso, né? Bento XVI, quando esteve aqui em 2007. Para dizer que não é uma novidade, o Papa Francisco fez isso com o Pedro Fabro, com outro santo jesuíta, que a gente até vai falar dele daqui a pouquinho, que é São José de Anchieta. Sim. A gente está falando dos jesuítas, mas são tantos outros santos. O Papa Bento XVI fez isso. Isso tudo começou na igreja, e quem designou e deixou isso bem claro na história da igreja foi o Papa Bento XIV, no século XVIII. Aliás, o Papa Bento XIV tem tudo a ver também com a história dos jesuítas, que estava presente no momento difícil que a gente vai falar daqui a pouquinho. Os jesuítas viveram. Dito isso, Padre Guido, Pedro Fabro, e mesmo o nosso querido apóstolo do Brasil foi canonizado assim, mas logo no início lá da Companhia de Jesus, temos o terceiro, quem que é o grande? São Francisco Xavier, né? É ele, São Francisco Xavier. Grande apóstolo do Oriente, do Extremo Oriente, China e Japão, Índias. Meus amigos, olha, até uma carta que ele mandou que se tornou muito famosa. A gente está vendo uma imagem ali dos três, ó, Santo Inácio, Pedro Fabro e Francisco Xavier. É um dos santos mais taumaturgos. Taumaturgo significa que tem o dom de fazer milagres. O mais conhecido na história cristã é Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, né? Já falamos dele também. Mas também São Francisco Xavier, um grande taumaturgo. A gente não dava conta de batizar pessoas no Japão e na Índia e na China, a tal ponto que chegou a mandar uma carta aos diretores das universidades da Espanha e da França para que mandasse logo jovens sacerdotes jesuítas, interrompendo, se é o caso até digamos assim, a carreira dos estudos, porque ele não conseguia mais, no final do dia, levantar o braço para batizar as pessoas. Gente, é muito importante. Inclusive, ele chegava a dizer que as crianças que batizava não lhe davam mais sossego, queriam aprender cada vez mais a rezar, as orações, as músicas, os cantos. Ele não conseguia nem se alimentar e menos ainda dormir em paz. O sonho dele era chegar na China. Não deu certo, morreu antes, né, Padre? Exato. Até o Japão ele foi. Sim, ele levou o catolicismo para o Japão, né? Foi. Mas ele morreu numa ilha próxima da China, quase como indigente.
Mas mesmo após a sua morte, continuou acontecendo milagres com o seu corpo, né, Padre Guido? Muito em si, milagres que são inclusive até relatados, que têm algo de extraordinário, conversões, curas milagrosas, pessoas que queriam receber a fé, um perfume que saiu do corpo dele. Até hoje eu tive a alegria de ver numa urna o braço direito que chegou a batizar milhares e milhares de pessoas. O dia inteiro ele batizava este homem. Olha, foi abençoado por Deus e vale a pena exatamente dizer o seguinte, que a grande preocupação de Inácio de Loyola era aquela de enviar logo os seus religiosos em todos os países do mundo. Estamos na época no qual tivemos grande descoberta das Índias, o Brasil também. Sim. Por isso que entra nesta linha. E, meus amigos, a grande preocupação para que todos os povos que se encontravam por aí recebessem a luz do Evangelho e recebessem a luz da fé através do Santo Batismo. Essa pressa missionária que Santo Inácio tinha se deve um pouco também àquilo que o senhor falou no bloco passado. Além da própria reforma protestante, já que a gente está no período da contra-reforma, os jesuítas são importantíssimos, né? Talvez o maior santo que influenciou a contra-reforma é Santo Inácio de Loyola. Além de Pio V, é claro, que falamos bastante dele semana passada. Mas essa preocupação da pressa se deve tanto à reforma protestante quanto àquela possibilidade da invasão islâmica. De invasão islâmica, porque estava acontecendo de verdade. Foi isso, inclusive, que justificou a resposta da Igreja, juntando as frotas, falamos semana passada, de Veneza, do Papa, da Espanha e da República de Gênova, que conseguiram, entre aspas, lembramos até os números, 208 navios da frota cristã conseguiram ganhar de 286 navios dos turcos. Veja só, a fundação dos jesuítas aconteceu em 1534. Em 1540 foram aprovados os estatutos, os documentos, e a ordem estava legalizada no mundo todo. Apenas 5 anos depois disso já era o Concílio de Trento. Começou o Concílio de Trento em 1545, 5 anos depois. Ou seja, a contra-reforma católica foi isso. Não foi algo pensado ou estipulado numa mesa, vamos tratar uma estratégia de como faremos essa contra-reforma. A própria graça de Deus, o próprio Espírito Santo foi suscitando. E aquele período é muito rico de santos. Além dos jesuítas que estamos falando, tem tantos outros. Mas como a gente está falando dos jesuítas, para a gente ficar aqui, ó, por exemplo, o Francisco Xavier, que o senhor falou, era professor, né? O Santo Inácio olhou aquele professor inteligente, falou aquela frase célebre para ele. Querido Francisco, está aí o Francisco Xavier, o que adianta você ganhar o mundo todo e vir a perder a vida eterna, né? E aí ele se converteu, tornou esse grande santo. Agora coloca outros, a gente tem outras imagens aí, diretor, de outros santos que a gente tem, só para lembrar alguns, né? Por exemplo, o padroeiro da juventude, o jovenzinho. São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga é jesuíta. Jesuíta, não chegou a ser padre, né? Morreu acólito ainda, né? Clérigo, com 22 anos veio falecer. Tá aí São Luís Gonzaga. Quem mais que a gente tem separado a imagem aí? Mas é claro, falamos dele, São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. Mostra pra gente uma imagem, por favor, aí do apóstolo do Brasil. O José de Anchieta, como falamos agora há pouco, é aquele mesmo caso de canonização equipolente, pois o Papa Francisco dispensou do final do processo, ou seja, de um segundo milagre. Exato. Né? Já tinha sido beatificado e depois ele tornou santo. Temos Santo Stanislau Kostka também, outro jovem. Stanislau Kostka, é verdade, que é o polonês. Polonês, né? da Polônia, gente, né? Quando estivemos na Polônia, falamos bastante dele lá, né? E tanto outros aí. São Pedro Canísio é jesuíta também? Também. São Pedro Canísio, sim. né? E olha, podemos dizer uma coisa, Diácono Eric, que aquele que se chama, do ponto de vista litúrgico, o próprio litúrgico dos padres jesuítas apresenta praticamente mais de 400 santos ou beatos até 400 santos, Padre Guido? Puxa vida, é um negócio muito gigante, né? 400 santos para a igreja, imagina. Fiz esta pesquisa, falei para o nosso querido Padre Eduardo, ele me respondeu com um belo sorriso de satisfação, né? Mas, pois é, né? Que honra, né? Que bonito. Ô, Padre Guido, bom, o diretor, vamos agora já conhecer o museu? Vamos conhecer o museu? Depois a gente fala, eu ia falar entrar nas histórias que os jesuítas tiveram alguns problemas, né, no decorrer dos... A gente vai falar isso na sequência.
A gente quer mostrar um pouquinho, pois lá em São Paulo tem o Pátio do Colégio, que é uma casa jesuíta, onde começou a cidade de São Paulo, né? E o trabalho da nossa equipe justamente está lá para mostrar direto desse colégio, o Pátio do Colégio, lá em São Paulo, justamente para a gente conhecer um pouco do museu e dessa história que a gente está contando e que envolve diretamente a história da cidade de São Paulo. Vamos ver um pouquinho. É com você, Camila. Olá, Diácono Érico, olá, Padre Guido e olá, amigos do Eclésia. Eu estou aqui no Museu Pátio do Colégio em São Paulo para a gente saber um pouco mais sobre a história dos jesuítas no Brasil, sobre as relíquias. E eu estou aqui com a Carla, que é a historiadora e coordenadora do museu. Tudo bom, Carla? Tudo ótimo. Tá bom. Carla, me conta, né, um pouco da história dos jesuítas, sobre as relíquias que vocês têm aqui. Bom, a gente está no Pátio do Colégio, né, que é o memorial da Companhia de Jesus aqui em São Paulo. Então, é o lugar onde nasceu a cidade, em torno do Colégio de São Paulo de Piratininga, fundado por esses jesuítas, né? Então, com esse intuito de catequizar esses indígenas que aqui viviam, né? Essa é uma das vantagens, né, dessa vinda da Companhia de Jesus para o Brasil, né? Essa pluralidade na missão. E é isso que fez o grande diferencial aqui, né? Essa preocupação com a cultura, com a educação, com as ciências, que era um pouco desse lugar, né, onde a gente está. Nossas relíquias são dedicadas a esses primeiros jesuítas, né, os jesuítas lá do século XVI, como o nosso fundador, né, Santo Inácio, e esses primeiros padres que foram fundamentais para essa disseminação desse modo de proceder, né, dessa preocupação em ajudar essas almas, né, ajudar essas pessoas, de uma maneira muito plural, uma maneira muito especial, né, onde tudo poderia ser realizado para a maior glória de Deus, né, de usar tudo quanto fosse possível, né, inclusive a arte, para essa preocupação de mostrar o Cristo, que era o melhor que eles podiam oferecer para as pessoas. Aqui tem algumas relíquias, né, que você estava mostrando. Quais são? Bom, a gente tem relíquias de vários santos da companhia, né? Então, como Santo Inácio, São Luís Gonzaga, São Francisco Xavier, né, São Francisco de Borja, né? Nós temos aqui a número 13, que vai ter uma reunião dos santos mais famosos da companhia, né? E essas relíquias são uma forma das pessoas, principalmente no século XVIII e XIX, de terem essa presença física desses santos juntamente com ela, né? São relíquias de viagem, que as pessoas não tinham só nas igrejas, mas tinham com elas o tempo inteiro, né? Era uma maneira de se sentirem muito especiais. E essas 3 relíquias que a gente tem da companhia, né, essa 13, a 17 e a 18, que é dedicada apenas a Santo Inácio, estavam no antigo noviciado de Taici, né? E foi um grande noviciado que foi feito aqui no século XX, depois da grande expulsão da companhia no Brasil, né, no século XVIII. Então, foi um grande noviciado que hoje é uma grande casa de retiros, né? E inclusive essa semana está tendo a Assembleia da Companhia do Brasil lá, né? É um lugar muito especial para os jesuítas e essas relíquias vieram aqui para o pátio para poder o público ter acesso, né, e se sentir também mais perto desses santos, como as pessoas que utilizavam essas relíquias anteriormente, né? E para quem está em casa, assim, de repente curioso, para saber que tipo de histórias de quais jesuítas que eles podem saber aqui, né, descobrir um pouco mais, o que eles vão encontrar? Bom, como é um museu da fundação da cidade de São Paulo, ele está mais dedicado aos jesuítas aqui do Brasil, né, que estiveram em contato com a missão do Brasil, principalmente São José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, né, Padre Manuel de Paiva, que realizou a missa de fundação, o próprio, obviamente, Santo Inácio, São Francisco Xavier, né, os mártires do Brasil, que foram os primeiros mártires, né, jesuítas que atravessaram o oceano para vir trabalhar aqui no Novo Mundo e acabaram sendo assassinados. A gente tem um quadro muito importante, né, que é um quadro ainda do século XVII, né, do centenário da morte deles. Então, vai poder contar um pouquinho desses primeiros fundadores, né, Pedro Fabro, São Francisco Xavier, e também desses jesuítas que foram fundamentais, desses 13 jesuítas fundamentais para a fundação da cidade de São Paulo, né? Que a gente sabe que o nosso diferencial aqui dessa cidade é que ela nasce de uma escola, né, com essa missão apostólica, né, com essa missão de catequizar. Então, é um diferencial da nossa cidade, né? E isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre lembrando desse cuidado, né, que esses jesuítas tiveram com essas pessoas, tanto aqui de São Paulo, quanto do Brasil inteiro. Tá certo. Tem outras relíquias aqui, né? E tem aqui também, que eu queria saber quais são. Né? Essa daqui é bem conhecida, né? Isso, essa é uma das relíquias mais importantes que nós temos, né, que é um casaco e um crucifixo que pertenciam a São José de Anchieta, né? Então, esse crucifixo percorreu, juntamente com ele, na sua missão,
grande parte do nosso Brasil, né? O Anchieta foi provincial dos jesuítas, então estava com ele durante todo esse percurso de São Paulo, na verdade do Paraná, até o Nordeste brasileiro, né? Onde fundou várias missões. E, muito provavelmente, como há essa questão desse voto de pobreza, provavelmente esse crucifixo também percorreu na mão de outros jesuítas, né, depois do falecimento de Anchieta. Então, ele é muito importante para nós, né, como esse mesmo casaco. Né? A gente tem outras relíquias importantes, como do Papa Pio X, que, não podendo estar presente no noviciado da Companhia no Brasil, ele acaba mandando a sua capa pluvial, né, manda a capa pluvial e manda um sino do Vaticano para se mostrar presente e apoiando essa companhia que foi restaurada no Brasil recentemente. Né? Então, é uma forma de aprovar, né, esse novo início da companhia aqui no Brasil, né, que nos anos 20, 30, estava voltado muito a primeiro às paróquias, depois aos colégios novamente, né, que até hoje são um grande foco, né, muito importante da companhia aqui no Brasil, né, os colégios, as universidades e, né, mais recentemente, dos anos 60 e 70, os centros de cultura, né, como o Centro Loyola, como aqui o Pátio do Colégio. Tá certo, obrigada, viu, cara, pela lição, né, por passar todos os seus conhecimentos pra gente. Se você aí de casa ficou curioso, quer conhecer mais sobre a história dos jesuítas aqui no Brasil, sobre a fundação da cidade de São Paulo, vem até aqui o museu, basta acessar o site que está aí agora para vocês, e aí você pode ter todas as informações de horário de funcionamento, como chega e tudo mais, tá? E eu fico por aqui e eu deixo aí agora com vocês no estúdio. Legal, muito obrigado, Camila Araújo, muito obrigado pelo seu trabalho. Padre Guido, ela comentou, a historiadora, rapidinho ali, do lema, né, de Santo Inácio. Sim, em língua latina, ad maiorem Dei gloriam, isto é, tudo para a maior glória de Deus. Bonito esse ideal, né? Agora, se você puder, se você mora na cidade de São Paulo mesmo, se você passar por São Paulo, lá no centro da cidade, onde tudo começou, vá conhecer esse museu, olha que legal, conhecer de perto essas relíquias desses santos jesuítas, a história de São Paulo. Está aí, ó, uma imagem, né, da fachada do pátio do colégio, lá no centro de São Paulo, lugar famosíssimo. E também muito belo. Teve um período na história, né, especialmente a partir de 1759, quando o Marquês de Pombal, né, um diplomata português, uma espécie de primeiro-ministro, né, de Portugal daquela época, por razões políticas, por razões de defender, na opinião dele, interesses da coroa, porque, né, o Brasil ainda era colônia de Portugal e tudo mais, ele mandou que fossem expulsos de todas as terras portuguesas, e por isso os jesuítas foram expulsos do Brasil, e já tinha naquela época uma grande importância, especialmente no campo da educação. O Marquês de Pombal, no período conhecido como pombalismo, expulsou os jesuítas daqui. Mas o problema não ficou só no Brasil, né, Padre Guido? Não somente no Brasil, também em outros países do mundo. Este homem, Diácono Érico, influenciou, digamos assim, até o Papa daquela época. E o Papa acabou acreditando. E chegamos, foi um momento muito difícil na história do cristianismo e desta ordem religiosa, porque o Papa da época, Clemente XIV, ele baixou um decreto e suprimiu a Companhia de Jesus. Estamos na data certa, 21 de julho do ano 1773. Quer dizer, eles ficaram, vamos dizer assim, proibidos de existir durante um tempo? Sim, com um pormenor, diácono, eram 23 mil religiosos. Puxa vida. 23 mil religiosos. Ora, a ordem não existiu mais. Houve, digamos assim, reclamações, o povo também não aceitou. Muitos, inclusive, destes religiosos continuaram firmes, né, no seu carisma, na sua profissão religiosa, mas esta congregação, esta ordem acabou supressa, né? E por quanto tempo ficou assim? Ainda bem que o tempo dá sempre um bom remédio, né? 26 anos. 26 anos durou a supressão dos jesuítas. Exato, né? E quem restaurou foi o Papa Pio VI. O Papa Pio VI, ele permitiu que fosse aberto, finalmente, um novo noviciado para a Ordem da Companhia de Jesus. Então, em 1773, a supressão dos jesuítas. Supressão, antes disso, primeiro, lembrando que primeiro já tinha o problema apenas com a colônia portuguesa.
com os países de língua portuguesa, lá ainda com o Marquês de Pombal. Por isso, já no Brasil, naquele período, eles já foram expulsos. Para ter uma ideia, a gente mostrou agora há pouco imagens do pátio do colégio, né? Essa casa jesuíta onde começou a cidade de São Paulo. Esse espaço do pátio do colégio, durante esse tempo do pombalismo, o governo de São Paulo, por exemplo, confiscou, né, a casa dos jesuítas e instalou lá mesmo, no pátio do colégio, uma espécie de prefeitura da época, né? Então, depois foram devolvidos para os jesuítas, porque além disso, né, Padre Guido, eles tiveram os bens confiscados, perderam o direito de ensinar, perderam o direito de fazer as missões. Quer dizer, as razões, Padre Guido, no fundo, não foram teológicas, né? Não, foram somente políticas. O que faltou foi exatamente o diálogo. O homem, este Marquês de Pombal, ele abusou até da sua autoridade e, por interesses estritamente políticos, acabou. E não é difícil entender o porquê. A finalidade da presença dos jesuítas não era política, era estritamente religiosa e missionária. Ao passo que a finalidade dos grandes exploradores era de fazer de tudo para enriquecer. Portanto, tinham exatamente objetivos bem diferenciados, né? E preferiram exatamente eliminar os jesuítas, pensando que ficariam depois com toda a riqueza, etc., e ninguém estaria importunando este tipo de trabalho. Ainda bem que, anos depois, tudo voltou ao normal, e acabei de dizendo que foram 23 mil religiosos que foram reconhecidos como simples seminaristas ou clérigos diocesanos, talvez, mas a ordem foi suprimida. Só um detalhe, lembrando, Padre Guido, dos países que não obedeciam à Igreja Católica, para dar um exemplo, a Rússia, né, onde eles acabaram conseguindo uma espécie de refúgio. A Prússia da época também não, e acabaram fugindo para lá mesmo, na Rússia, etc., Sim. porque eles não obedeciam a ordem do Papa e, portanto, lá eles poderiam ainda, vamos dizer assim, existir. Agora, uma coisa interessante, foi o Papa Clemente XIV, como o Padre disse agora há pouco, o Padre Guido disse, né, que foi quem instituiu essa supressão dos jesuítas. E o Papa entrou numa sinuca de bico, né? Infelizmente sofreu essas pressões externas e não teve jeito, acabou então acontecendo tudo isso. Quando o Papa Francisco foi eleito, o Papa Francisco, que é o primeiro jesuíta, o primeiro Papa jesuíta da história da Igreja, há quem acabou levantando essa hipótese. Ora, mas ele escolheu o nome de Francisco, ele devia escolher o nome de Clemente, justamente para dar uma, vamos dizer assim, uma cutucada na história, né? Exato. Mas o Papa Francisco é humilde, graças a Deus não fez isso, né, Padre Guido? Prevaleceu mais uma vez a caridade, a compreensão, a misericórdia também, né? Mas são episódios lamentáveis. Porém, é bom dizer aos nossos amigos telespectadores que hoje os jesuítas viventes no mundo superam os 18 mil. São 18 mil atualmente. Sim. Mais de 18 mil jesuítas. Mais de 18 mil e temos mais de 3 mil seminaristas jesuítas. Olha, podemos dizer que dentro, inclusive, é a ordem religiosa mais numerosa nos tempos modernos. Que coisa, hein? Bom, só confirmando aqui a pergunta da Edith de Paula Conceição, a Edith é do Rio de Janeiro. O Museu dos Jesuítas que eu estava dizendo, a cidade de São Paulo foi construída em volta de uma casa chamada Pátio do Colégio, e é lá no centro de São Paulo que fica. Se é do Rio de Janeiro, qualquer dia, Edith, se você estiver por São Paulo, vale a pena visitar lá o Pátio do Colégio. Está lá a imagem do Pátio do Colégio. Lá funciona uma igreja, tem missas constantes, também é um espaço de casa de retiro, e o Museu dos Jesuítas está lá. Aliás, retiro e jesuíta tem tudo a ver, né, Padre Guido? Porque os exercícios espirituais de Santo Inácio ele ficou conhecido como padroeiro dos retiros espirituais na igreja. Exato. É bom explicar também exercícios espirituais. O retiro espiritual inaciano se trata de um retiro geralmente de 4 semanas completas que visam avaliar a caminhada que cada um de nós faz e pegar um caminho, se for o caso até diferente, muito mais objetivo e real, que nos leve a crescer no caminho da santidade. Os exercícios espirituais fazem parte também da instituição religiosa de todas as congregações, masculinas e femininas. Aqui no Brasil, por exemplo, os padres jesuítas oferecem na cidade de Itaici... a cidade de Indaiatuba, né? Itaici é um bairro de Indaiatuba, aqui pertinho, exato, né? É um grande santo. A possibilidade, ao mesmo tempo, para 400 pessoas
fazer o retiro. Nós fizemos o mês passado. Essa casa lá de Itaici, a Vila Córstica, né? Sim. Que é bem grande. No passado, Padre Guido, foi uma casa de noviciado. Foi construída para ser noviciado para 400 noviços. Olha só, minha gente. Imagina, que beleza que estavam as vocações naquele período, né? Sim. Padre Guido, olha só, a gente tem pouco tempo, a gente está acabando, Sabia que a gente tem essa sensação aqui no final do programa, que tem tanta coisa legal para falar? A gente volta aqui em outra oportunidade, falar um pouco mais da história dos jesuítas. Agora, para encerrar, na sequência eu já dar a sua bênção, se o senhor pudesse dar um conselho, né, para quem fosse aproximar da obra de Santo Inácio, o que o senhor diria? De que maneira essa pessoa pode ir até Santo Inácio? Olha, meus amigos, o gesto mais importante é a humildade, porque a humildade leva a uma abertura das coisas de Deus. Nós também podemos usar o lema de Santo Inácio, ad maiorem Dei gloriam, fazer tudo para a maior glória de Deus, oferecendo até as coisas mais simples, até as mais rotineiras, como um gesto de amor para Deus. E nós podemos, quando entendemos isso, teremos a vontade de imitar mais de perto os santos no estilo que caracterizaram na vida dele. Porque o chamado para a santidade não é um monopólio reservado a uma categoria de pessoas, mas cada um de nós, em força do seu batismo, é chamado a ser santo. O subtítulo do nosso programa, assim, Santo Inácio Loyola, uma alma maior que o mundo, essa frase estava justamente na bula da canonização de Santo Inácio. Bonito, né? Uma alma maior que o mundo. Padre Guido, dê sua bênção, por favor. Bênção para todo mundo, mas em especial para as irmãs concepcionistas franciscanas de Piratininga, e a família do nosso amigo Adalberto e Dona Radiga Ambalonga de Criciúma. Para todos vocês, meu grande abraço e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Padre Guido. Semana que vem a gente conversa sobre sacerdócio. A ordem sagrada, gente, do sacerdócio, com todas as suas características peculiares, os vários graus do sacerdócio, e conhecer a história não só da instituição, mas também como hoje o sacerdote vive com autenticidade esta força de Deus, este sacramento que dá grande prestígio à Igreja.